Essa questão da visão do que se quer ou foco no problema, então é algo que puxa, que guia a gente para um lado ou para outro. A Ana Paula escreveu sim. Eu tô vou pensar. Ah, pronto, lembrei de uma história. Tem uma história de um. Essa história eu vi na Cabala e vi também, acho que tem em algum livro do Paulo Coelho, que a história é assim: um pastor de ovelhas que vivia em alguma região na Europa, ele tinha um sonho que havia um tesouro escondido perto de alguma das pirâmides no Egito. E ele sonhava com aquilo o tempo todo. Até que um dia e aí, parou de fazer sentido ele fazer o que ele fazia como pastor de ovelhas. Ele vendeu todas as ovelhas e viajou para o Egito para cavar e encontrar o tesouro que ele sonhava, porque ele acreditava que de fato o tesouro existia. Quando ele chega no local, ele começa a cavar. Primeiro ele fica com medo. E se não tiver nada aqui? Como que vai ser? O que eu vou fazer? No que ele vai cavando, ele vai sentindo aquela insegurança. Até tem vontade de não cavar para manter o sonho. Só que ele já estava lá, então ele insiste e continua cavando. Até que de repente a pá bate numa algo de madeira e ele acha um baú. Quando ele abre o baú, tem uma garrafa e dentro da garrafa tem uma mensagem. Quando ele pega a mensagem e lê, a mensagem diz assim: a felicidade que se busca está nas, no, nas, está nas terras onde os pastores cuidam das ovelhas. Imagina imagina vamos dizer, o impacto disso. Pode parecer muito abstrato, mas a mensagem dessa história é: a gente busca coisas do lado de fora que no fim das contas estão dentro da gente, ou que a gente sempre teve, só que a gente não reconhecia. Pode parecer nessa história que a felicidade era fazer o que ele já fazia. Pode parecer isso, mas outra forma de entender é: a felicidade ou a satisfação, a realização está sempre no momento presente onde a gente está. A nossa mente acha que ela está no outro lugar, no lugar distante. E aí, às vezes, a gente precisa chegar lá para ver que não é lá, que não é a condição externa, não é aquilo que a gente. Não é alcançar um objetivo que traz satisfação. Se você alcança o objetivo, ali também vai ter problemas. E aí? Se o objetivo é não ter problemas, é possível isso? Eu deduzo que enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter problemas. O que muda é a facilidade de lidar com eles. Se a gente lida sofrendo ou se a gente lida com levezas. E aí tudo volta para a nossa relação com as emoções, para a nossa relação com a nossa mente, para a nossa relação com a gente mesmo. É como se fosse sempre um mergulho de volta. Porque o sofrimento tem a ver com a forma como eu estou lidando com o que acontece. Aí eu vou contextualizar isso com a diferença entre dor e sofrimento. A dor é o que a gente está sentindo em relação a algo que aconteceu. Pode ser uma dor emocional, a tristeza, por exemplo. Então, um término, uma perda, e aí é normal sentir tristeza. Mas se eu não quero sentir a tristeza, aí eu tenho a dor e o sofrimento, que torna a situação muito pior, muito mais desconfortável. Se você busca entender como a mente funciona e como as emoções funcionam, as duas coisas, é entender sobre a mente. Quando eu falo entender sobre a mente, é entender que a mente ela está no tempo, então a mente está sempre o tempo todo, no passado e no futuro. É isso que eu falo de entender a mente. Não precisa entender com as complexidades da mente. Mas se você entende que a mente está no tempo, no passado e no futuro, que o corpo
ele está sempre aqui e agora. E existe uma relação entre mente e corpo, e as emoções estão no corpo, que sente. O pensamento na mente, que está sempre no passado e no futuro. Conforme a meditação é o caminho para entender essa dinâmica e perceber onde você tá agindo, como você está. Se tem sofrimento, o que eu estou fazendo que causa sofrimento? Se eu estou lidando com situações que eu não quero, como eu estou contribuindo para elas? Se você percebe um padrão repetido, eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o Practitioner em PNL, em Programação Neurolinguística, em 2011, eu lembro que no final teve um exercício que foi um atendimento completo. Aí, nesse atendimento completo, conversando com a pessoa, tinha parte um momento da anamnese, que era ouvir a história, entender. E aí foi curioso que a pessoa disse que lá pelos 8, 9, 10 anos de idade teve uma decepção. Uma decepção ou com o pai ou com a mãe. Porque um dos dois foi embora. Assim, foi para uma outra cidade, se separou e se afastou. Então, ali veio a primeira decepção. Depois, aos 18 anos, essa pessoa tentou abrir uma empresa com um sócio, o sócio pegou todo o dinheiro e deixou um monte de dívidas e foi embora. Uma segunda decepção. Aí passou mais 10 anos, a pessoa entrou no relacionamento, e aí também a mesma coisa. A pessoa com quem se relacionava terminou a relação, ficou com imóveis e coisas assim. Aí depois dessa conversa, isso foi no curso de formação, foi no tipo fechamento, assim, aplicando tudo o que sabia. Então, o que eu percebi, aos 8, aos 18 e aos 28, né, parece que ciclo de 10 anos, mas não que exista isso necessariamente, mas ali aconteceu mais ou menos isso. Lá pelos 8, 9, 10 anos, uma decepção com um dos pais, depois aos 18, 19, 20, uma decepção com um sócio, e depois aos 28, 29 e 30, uma decepção no relacionamento, em que a outra pessoa ficou com os bens, terminou e tudo mais. Daí, nem era o objetivo, não era identificar padrões, tanto que o facilitador, o professor falou assim, você está levantando informação aqui que é do próximo, que é do master em PNL, mas usa as ferramentas que você tem e vê o que você pode fazer. Mas ali, é que como eu tinha lido outros livros, eu tinha lido outros livros de PNL e tudo mais, então por isso que o que me guiou foi esse olhar. Mas eu falei, tem esse padrão aqui, você está percebendo? O que você precisa aprender que você não aprendeu? E por isso existe essa repetição de padrão. Daí a pessoa não conseguia encontrar. Eu comentei, olha, me parece aqui é como se essa pessoa tivesse uma postura de confiar totalmente, de se entregar totalmente. E nessa entrega total, ele se decepcionava, ou ela se decepcionava. Estou colocando uma história assim genérica. E é como se ele precisasse do meio termo. O que eu quero dizer é, muitas pessoas são desconfiadas e evitam fazer o novo. Essa pessoa que eu estou dizendo é como se ela confiasse sem limites. E a vida está dizendo, é meio termo. Não é como se esse confiar demais, que eu estou chamando, fosse até beirasse um pouquinho a irresponsabilidade, vou colocar assim, como se fosse. E esse beirar a irresponsabilidade, a vida estava dizendo, não é desse jeito, você tem que ter um equilíbrio aí. Não é só confiar, largar tudo e deixar levar. E então, esse padrão lá dos 8 anos de idade, é como se 8, 9, 10 anos de idade, é como se ali fosse. Não existe uma fórmula, uma regra, mas como se ali houve uma quebra de confiança. Aí depois outra quebra de confiança. Depois outra quebra de confiança. Para mim o pensamento era, o que não aprende, qual é o aprendizado que ainda não aconteceu? E por isso está se repetindo. Um olhar foi esse, que apesar da quebra de confiança, é como se a pessoa tem um coração tão bom, nesse caso,
que ela não estava, vamos dizer, guarda. É como se guardar a mágoa, normalmente a gente pensa como algo ruim, mas é como se essa pessoa não guardasse mágoa nenhuma. E a vida, estava mostrando, ó, precisa ajustar alguma coisa aí. Um pouquinho de mágoa, não. É que mágoa também é aprendizado. Deixa eu ver, a Ana Paula escreveu. Muitas vezes a gente deixa de focar no resultado bom e foca no problema. Isso é muito ruim. Isso. E, Ana Paula, e aquilo que a gente foca, a gente tem mais daquilo. Eu só vou fechar a história. Então, essa história que eu falei do padrão repetido, aos 10, aos 20, aos 30, por exemplo, eu falei, ó, se você não focar em resolver isso, pode repetir, porque a vida é cíclica. E aí, depois eu fiquei sabendo que a pessoa teve, de novo, há pouco tempo, um outro relacionamento que também foi conflituoso, e aí envolveu questões de justiça e tudo mais, e atrapalhou. E não foi uma profecia minha, mas foi perceber que um padrão estava presente e que não havia uma atenção da pessoa de identificar o padrão e resolver. É como se fosse, vou levando, vou lidando com o que surge. Se vier um problema, eu cuido quando vier. Por um lado, é uma visão leve em relação à vida, não é ruim. O que eu estou dizendo é que é um princípio que eu valorizo, que é aprender com as experiências. Se eu ignoro um aprendizado, ele vai voltar. E se eu não cuidar disso, pode ser até pior. A Regiane escreveu, cadê? Filho e genro viajando, fiquei com netos, novas demandas, saí do meu espaço e sem muito tempo só para mim. Mas não me abandonei, sempre arrumo um tempo, por isso estou aqui malhando e não faltei a yoga. Muito bom, Regiane, é isso aí. Eu também já corri 25 minutos e daí passei na academia e voltei a tempo para às 8, tá aqui. Aí a Regiane escreveu, nem a meditação, mas meu corpo estranhou e reagiu. Tive um derrame num vaso do olho esquerdo, mas observando esse estresse e sei que é só 7 dias, depois volto mais para mim. Muito bom. Suas aulas me ajudam muito. Legal, obrigado por compartilhar, Regiane. Então, bom, sobre a visão de futuro e sobre o foco em problemas. Eu lembrei de mais uma história. Tem um livro chamado A Bíblia das Ruas, uma coisa assim. Não lembro bem o título, porque é um livro sobre motociclismo. É que eu conheci uma pessoa que gostava do assunto e ele me falou desse livro. E aí é curioso que eu vi uma citação. Então a pessoa tinha falado e eu estava vendo alguma outra coisa. Num outro momento eu vi uma citação que estava lá, Bíblia das Ruas, que dizia assim, que numa curva o motociclista precisa olhar para onde ele vai. Se algo acontece e ele olha para baixo, ele cai. Eu achei bem interessante, porque na vida também é assim. Se a gente para de olhar o que a gente quer, é onde a gente se perde. E se pegar aquele seriado do The Chosen, a cena em que o Pedro está andando na água, ainda está Jesus que está caminhando sobre a água, quando ele afunda, uma das coisas é que ele deixou de olhar para Jesus. Ele olhou, ficou com medo e olhou em volta. Uma das mensagens ali é a importância de você olhar aquilo que é mais importante, que é onde você quer chegar. Que, segundo a Bíblia, por exemplo, seria o reino de Deus, colocar isso em primeiro lugar. Bom, aí vai da visão que você estabelece. Qual é a visão que você estabelece? O que você espera alcançar daqui a um ano, daqui a 5 anos? O seu foco está nos problemas que te incomodam hoje. É que se o foco ficar nos problemas que incomodam hoje, daqui a um ano o seu foco vai estar no problema que incomoda hoje. É como se o desenvolvimento vai ser o mínimo, como se fosse o desenvolvimento que não tinha como evitar. Quando você foca no que você quer, naturalmente você tende a se aproximar mais desse objetivo. Bom, acho que por hoje é isso. Essa foi a aula sobre a visão do que se quer.
e o foco em problemas, no sentido de não ignorar os problemas, mas de cuidar de si, cuidar das emoções por trás dos problemas e de manter o foco naquilo que você identifica como mais importante para você.